Olá, amigos. Nós gostaríamos de convidar vocês para que a gente possa estudar nesse momento um pouquinho sobre a oração, sobre a doença e sobre os mecanismos da cura nesse momento tão importante, né, e tão propício que a gente possa abordar esse tema. Então, a gente queria iniciar uma pequena conversa, algumas pequenas reflexões a partir do que Emmanuel nos fala aqui no livro Vinha de Luz. Ele diz o seguinte: todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então olha como é interessante a reflexão que o Emmanuel traz para a gente. O universo não é formado apenas de leis determinísticas, cuja aplicação automática nós estamos sujeitos passivamente. Não. Ele diz aqui, claramente que nós estamos num campo de oportunidades e que a gente está negociando com esses valores da vida. E aí eu tive o cuidado aqui da gente pegar o significado de oportunidade, embora o significado já seja óbvio, mas é só para a gente refletir um pouco mais sobre o significado da palavra. Olha o que o dicionário nos diz. Oportunidade é característica, condição do que é oportuno, momento adequado. É isso aqui que nós vamos utilizar para fazer a nossa reflexão aqui. Circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Ensejo, um exemplo, estava esperando a melhor oportunidade para lhe dar a notícia. Situação que convém ou é apropriada. Então, nós vamos ver que essa é a dinâmica que a lei divina trabalha. Ou seja, não é apenas uma execução automática de leis, trazendo aquilo que nós fizemos no passado como consequência automática no presente. Não. Existem diversos mecanismos dentro desse contexto aí que nós vamos estudar aqui na nossa pequena reflexão. Então, olha o que Emmanuel nos coloca lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Ora, então você vê, Emmanuel está dando um exemplo aqui de que na lei divina existe um mecanismo de troca. Ou seja, existe uma forma que eu possa fazer dentro da minha vida um intercâmbio de forças com os mecanismos da lei. Ou seja, não é um mecanismo rígido, parado, estático, fechado. Não. É um mecanismo dinâmico, aberto, gradativo, que vai evoluindo passo a passo, momento a momento, de acordo com as escolhas que eu tomo nesse instante. Então, nós trouxemos aqui como exemplo para que a gente pudesse entender. Do passado, eu trago preponderantemente os abusos que eu criei, que por força da lei de causa e efeito serão corrigidos no presente. E normalmente eles se manifestarão como uma prova que eu tenho que passar. Acontece que não existe nesse mecanismo apenas o funcionamento da lei de causa e efeito. Outras leis ou outras manifestações da lei divina também vão existir, também vão acontecer. Então, o que Emmanuel nos fala? É que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Então veja bem o que acontece. As outras manifestações da lei divina não vão derrogar ou não vão anular a lei de causa e efeito. Então eu posso falar que a lei divina se manifesta como graça, como benesse, como amor,
como socorro espiritual, né, como socorro do mais alto. Mas isso, em momento nenhum, viola o funcionamento da lei de causa e efeito. Então, esses diversos aspectos da lei de Deus continuam funcionando todos em harmonia. E daí, porque o Baldi constantemente fala na sua obra, né, da harmonia da lei divina, né, comparando a lei divina como uma sinfonia, porque ela consegue arquitetar diversos fatores, diversos aspectos dentro de uma coesão impressionante. Então, nós poderíamos falar o seguinte, que se eu for analisar a minha vida, o meu destino, eu tenho ângulos diferentes para cada aspecto da minha vida, baseados no que eu fiz no passado e naquilo que eu tenho que corrigir no presente, por aquilo que a lei de causa e efeito me traz, né, consequente das minhas ações. Então nós poderíamos falar o seguinte, que eu posso em determinado campo da minha vida, como por exemplo aqui que nós colocamos na figura, o campo afetivo. No campo afetivo, eu posso ter um livre-arbítrio de 5% só. Por quê? Porque eu cometi diversos abusos no campo afetivo. Vamos supor que no passado, em outras vidas, eu tive comportamentos totalmente desregrados no campo afetivo. Nunca considerei ninguém, nunca valorizei ninguém, nunca assumi com responsabilidade nenhum relacionamento meu, abandonei filho, abandonei esposa, ou seja, eu aprontei de tudo quanto é forma possível. Então nessa vida, muitas vezes, dentro desse exemplo que nós estamos trazendo aqui, o meu livre-arbítrio no campo afetivo vai vir extremamente fechado. E aqui nós colocamos numa representação gráfica que não tem nenhuma vinculação exata, né, com a parte matemática aqui, é só para a questão do exemplo mesmo. Mas então, o campo afetivo dentro dessa situação aqui meu vai estar extremamente fechado. Então nessa vida, nessas condições aqui, eu não vou encontrar, por exemplo, a minha alma gêmea. Eu não vou encontrar uma companheira que me realize plenamente. Por quê? Porque a lei de causa e efeito está trazendo a consequência do abuso que eu gerei no passado e aí o meu livre-arbítrio, o meu ângulo do livre-arbítrio está fechado. E aí, consequentemente, no campo afetivo eu vou ter 95% de determinismo. Mas, ao mesmo tempo, na mesma vida, eu posso ter um ângulo totalmente diferente para um outro campo. Então vamos supor que no campo financeiro a situação foi outra, né? Outras causas, outras circunstâncias no passado, e aí eu venho com um livre-arbítrio de 80%. Então nessa vida, a minha parte financeira, vai ter um ângulo para dar certo, para eu conseguir realizar aquilo que eu quero de uma forma muito mais ampla, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem a pessoa, por exemplo, que conseguiu conquistar muito dinheiro, ou que conseguiu se realizar muito no campo profissional, mas o campo afetivo dela ela não consegue realizar. Então as pessoas muitas vezes vão olhar para aquela pessoa e falar, nossa, ela é muito feliz, né? Ela conseguiu tudo que ela queria. Mas conseguiu no campo financeiro, ou no campo profissional, ou conseguiu se transformar numa pessoa realizada na carreira. Mas na parte afetiva ela não consegue achar ninguém que a complete, que seja um companheiro, né? Na parte afetiva o ângulo é muito mais fechado. Então, em cada vida, eu vou ter a lei de causa e efeito funcionando em harmonia com as outras leis. Então, se eu tiver, por exemplo, um ângulo de livre-arbítrio muito fechado no campo afetivo, ele está assim porque a lei de causa e efeito está cobrando a consequência do abuso que eu gerei no passado. Mas muitas vezes, a lei, sem que às vezes eu tenha muito merecimento para isso, mas a lei vai lá e consegue completar alguma coisa. Então, daquilo que a gente precisa para continuar evoluindo, ou que seria de impulso, né, para a gente continuar fazendo o que nos cabe, a lei vai lá e te dá uma ajuda. Então, a lei não muda ou ela não anula a variável da minha vida, do meu destino. Então, se eu tenho um ângulo fechado na parte afetiva, a lei vai respeitar isso.
mas muitas vezes ela me dá uma companhia que não vai ser minha alma gêmea, mas que pode ser alguém que esteja em alguns momentos, né? Por exemplo, vamos supor que fosse uma mulher. Aí ela poderia muitas vezes encontrar um parceiro que vai realizar o sonho da maternidade que ela sempre quis. Não vai ser alma gêmea, mas a lei vai providenciar alguma coisa completando aquilo que muitas vezes a gente nem tem merecimento, né? Mas a lei ajuda de alguma forma sem violar a lei de causa e efeito. Então, dentro desse mesmo sentido, a gente vê aí que a consequência dos meus atos do passado vão determinar o tipo de vida que eu vou ter. Então, se a minha vida tem um livre-arbítrio muito fechado, provavelmente eu vou ter um tipo de encarnação provacional. Então vai ser uma encarnação difícil, né? Vai ser uma encarnação onde vão predominar as dificuldades, as provas e as dores. Tudo baseado no que eu fiz, né? Então, olha o que André Luiz nos diz. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação. Reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Então, todo dia, exatamente pelo fato da lei ser elástica e da gente poder fazer uma determinada negociação com os valores divinos, né? Da forma com que a gente viu lá em Emmanuel, entendendo que essa negociação ela não tem nenhum caráter negativo, não. Ou seja, é um regime de troca constante entre as forças do meu destino, entre as forças da vida, entre aquilo que eu estou realizando no presente, entre aquilo que eu fiz no passado. É como se você estivesse numa grande feira, onde o intercâmbio, onde o regime de trocas, onde as negociações acontecem o tempo todo. É assim que acontece na minha vida. Então, eu poderia, como está representado aí na figura, vivenciar diversas variáveis da minha vida, recompondo aquilo que eu fiz do passado. Então não existe apenas uma forma de eu recuperar o meu passado. Não existe apenas uma maneira de eu viver a prova. Existem N maneiras diferentes. Então eu posso recuperar o meu passado escolhendo nesse momento agora diversas variáveis que eu vou viver. Isso vai depender daquilo que eu estiver fazendo agora, daquilo que eu estiver fazendo nas minhas escolhas. Então, olha aqui que o Pedro Bode nos diz. A elasticidade da lei, o que costuma se chamar de divina misericórdia, que nos espera no tempo, oferecendo-nos assim a possibilidade de encontrarmos as condições mais adaptadas para compreendermos, pagarmos e nos corrigirmos. Há a bondade de Deus que nos ajuda e a sua vontade que nos impulsiona ao longo do caminho da evolução. Veja como o Balde deixou claro aí para a gente que esses diversos aspectos da lei, eles coexistem. A lei é elástica. Então a lei divina é ao mesmo tempo determinismo para você corrigir o abuso do passado, mas ela também cria no momento presente, naquilo que você está vivendo agora, ela te dá a possibilidade de você criar as condições mais adaptadas para você vivenciar a prova que você tem que passar. Então, olha o que nós colocamos aqui como exemplo, né? Vamos supor que eu tenha que recuperar um determinado abuso do passado. E existe uma grande possibilidade nessa vida disso vir como uma doença que se manifestaria aos 60 anos de idade, que foi o que nós representamos aí na figura pela variável 1. Então, essa seria a melhor condição para eu vivenciar essa prova e recuperar o abuso do passado. Por quê? Dentro desse exemplo, né, vão existir N exemplos diferentes, mas dentro dessa hipótese que a gente criou aqui, a variável 1 seria a melhor condição, porque até os 60 anos eu teria tempo, condições para organizar, por exemplo, o meu relacionamento, o meu casamento, ter os meus filhos, encaminhar os meus filhos, educá-los, né? Preparar o meu campo profissional, conquistar
e prever algumas condições para minha aposentadoria. Então vamos supor que eu tivesse até os 60 anos condição de resolver isso tudo. E aos 60 eu teria uma doença como consequência daquilo que eu fiz no passado para recuperar as minhas dívidas, os meus débitos e poder deixar tudo em reequilíbrio. Mas aí, pelas forças atuais que eu estou causando agora, que eu estou gerando agora, eu complico meu destino. Então vamos supor que eu estou agindo agora de forma irresponsável no meu casamento, na minha parte financeira, no meu campo profissional, com os meus filhos, eu baguncei a minha vida. Então muitas vezes eu crio, por ressonância, o ambiente psíquico para a prova se manifestar de forma diferente. E aí eu posso antecipar, dentro desse exemplo que a gente deu aqui, eu posso antecipar essa doença. Aí a doença que viria aos 60, em condições mais favoráveis para eu passá-la, quando tudo já estaria organizado, ela vem aos 40. Quando eu estou construindo tudo. Quando muitas vezes eu não vivi aquilo que eu sonhei com a minha esposa, eu não consegui acabar de criar os meus filhos não estão prontos ainda para ter uma relativa independência, eu ainda tenho uma série de questões financeiras para organizar, ou seja, eu vou vivenciar a prova no momento mais difícil. Então você vai falar assim, quem criou esse momento mais difícil? Eu mesmo. Porque a prova tinha que manifestar, mas eu compliquei o ambiente em que ela iria se realizar. Aí fica mais difícil. Então a mesma doença que eu poderia vivenciá-la aos 60, eu vou vivenciá-la aos 40, mas em condições muito mais difíceis. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu adoeci porque eu estou recuperando uma prova do passado. Ora, não é simplesmente isso. A forma, muitas vezes, que a doença se manifestou, ela vem mais complicada ou vem mais difícil por aquilo que você está fazendo agora, e não simplesmente por uma manifestação vinda através da lei de causa e efeito do passado. E aí, olha o que Emmanuel nos explica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, a lei calcula isso tudo, né? Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, nessa passagem aqui de Emmanuel, estão todas as forças que nós citamos aqui. Então, aqui, eu tenho que recuperar o passado, eu estou sujeito à lei de causa e efeito. Mas a forma com que eu vou reparar vai ser no momento oportuno, de acordo com aquilo que eu conseguir. E eu tenho que fazer isso caminhando sozinho, assumindo a responsabilidade pelas variáveis que eu vou escolher. E eu não posso imputar a ninguém a escolha que cabe exclusivamente a mim. Então, se a gente olhar nesse quadro, dá para a gente entender agora quais são algumas das variáveis, existem N variáveis, né? Algumas das variáveis que a gente poderia estudar o mecanismo da doença. Então, se eu falar assim, eu estou doente. Por que eu estou doente? Ora, porque eu estou corrigindo um determinado abuso do passado. Agora, como, quando, de que forma eu adoeci, isso depende de N variáveis que nós representamos aí por essas setas coloridas. Então, muitas vezes a gente costuma ter uma receita padronizada para a gente estudar a doença. A gente fala assim, eu estou pagando as minhas dívidas com o passado. Né? É uma prova que eu tenho que passar. Ora, não é simplesmente assim. Muitas vezes tem determinadas circunstâncias da doença que são determinantes que você complicou agora. Ou seja, a prova existia, mas você agravou, você complicou ou você antecipou determinados efeitos para você vivenciar a doença que poderiam ser totalmente diferentes. E aí, olha o que o Emmanuel fala.
experimentarás muitas dores, né? E isso aqui vai se aplicar exatamente no nosso caso, da doença. Mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Ou seja, ainda, ó quantas variáveis existem, né? Aqui nós estamos dando estamos ampliando aqui um pouquinho mais. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. É por isso que no slide anterior o Emmanuel fala que aí a recapitulação foi inútil. Por que aconteceu? Olha, vamos usar o exemplo da figura. A prova, que está representada por essa seta vermelha, veio lá do passado, caiu no presente. Quando ela caiu na minha vida, eu só dei um tapa e joguei ela para frente. Ou seja, eu passei por todas as dores que a prova naturalmente me traz, mas eu não aprendi nada, eu não mudei nada, eu não corrigi nada. As minhas forças atuais não conseguiram ser suficientes para corrigir esse aspecto do meu destino. Eu simplesmente jogo a prova. Quando chegar lá no futuro, que pode ser dentro da mesma vida, ou pode ser numa vida seguinte, ou em vidas sequenciais, eu vou passar pela mesma prova, que muitas vezes vem acrescida da inércia e das circunstâncias, né, das possibilidades que eu perdi na vida atual. E aí a gente pode verificar então que eu posso fechar ainda mais o meu ângulo de livre-arbítrio. Então, cada prova que você adia ou que você deixa de enfrentar adequadamente, você fecha um pouco mais o ângulo do seu livre-arbítrio. Será uma vida seguinte, uma vida futura, ou um momento dentro dessa própria existência que as circunstâncias vão ficar mais difíceis ainda. E aí, para a gente entender como funciona esse regime de trocas, como funciona essa dinâmica que nós estamos querendo trazer aqui, seria como se você estivesse devendo a um banco e você não está conseguindo pagar as parcelas da sua dívida. E o banco vai lá e te cobra. Falou, você tem que pagar, porque senão eu vou executar a dívida. Se você agir com invigilância, por exemplo, você pode chegar a perder a sua casa, que estava garantindo a dívida. E isso vai te causar um transtorno imenso. Você foi lá, a casa que você tinha tanta dificuldade para conseguir, é a casa que a sua família mora, que seus filhos moram, você vai lá e perde a casa. Então, ou seja, se você agiu com inércia, se você foi descuidado, se você simplesmente fala assim, não, o que tiver que acontecer, acontece, né? Na doença a gente fala isso muito, né? Não, se Deus mandou, é porque tinha que ser. Então eu não vou fazer nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ora, não pode ser assim. O nosso dever de vigilância, cuidado, modificação íntima, interesse, vontade, ele tem que ser permanente, porque quem gerou o problema não foi a vida, fomos nós. Quem causou o abuso somos nós. Então quem tem que trabalhar, correr atrás para pagar a dívida e corrigir o erro, só pode ser nós. A gente não pode jamais assumir essa postura de falar assim, não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? Deus que guia. Ora, Deus guia, mas ele não anula a variável que você escolheu. Deus guia, mas ele não supre a parte que te cabe fazer. Então, olha quantas possibilidades existiriam além. Se eu falar assim, não, eu vou negociar, eu vou resolver. Aí eu poderia falar assim, não, eu vou fazer a negociação X. Então, eu quero pagar um saco de dinheiro com prazo X. Aí você vai lá, negocia com o banco, renova as parcelas, ganha um pouco mais de tempo, você vai lá e cria condições. Ou então você vai falar assim, não, eu vou fazer negociação Y. Eu quero um pouco mais de tempo ainda e eu vou sei que eu vou pagar um valor a mais. Mas tudo bem, eu pago um valor maior, mas eu vou ter um pouco mais de prazo. Então existem N negociações que você pode fazer dentro do campo de recuperação dos seus abusos e dentro do seu destino. Ou seja, são N variáveis que você pode escolher. Então, aí, qual é a nossa postura dentro desse campo?
qual é a nossa condição psíquica, qual é o movimento interior que nós fazemos nesse momento presente para recuperar a prova do passado. Ou nós podemos ser a terra fértil, onde a semente cai, né, onde a semente divina cai, e ela vai poder germinar, trazendo o novo, trazendo a modificação, trazendo condições favoráveis para a gente recuperar o passado. Ou a gente vai se transformar no terreno infértil, na lama, em que uma semente vai ter uma dificuldade imensa de germinar. E aí a gente vai estudar ainda o seguinte, que as variáveis individuais de todos nós vão estar contidas dentro de variáveis coletivas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma doença que se manifesta no campo coletivo, as minhas variáveis individuais vão se casar, né, com as variáveis coletivas, com as variáveis da coletividade. De que forma? Se a gente observar no gráfico aí, para as variáveis coletivas eu também tenho um ângulo. Existe um ângulo de manifestação. E quem coordena, quem rege tudo isso é a lei de Deus. Então, se a gente pegar como exemplo, né, uma pandemia, como que nós estamos vivendo agora, a variável coletiva, ela também tem um ângulo de manifestação e ela tem uma probabilidade maior dos efeitos dela se manifestarem em determinadas circunstâncias e alcançarem determinadas pessoas. Da mesma forma com que existem variáveis para o campo individual, também existirão variáveis para o campo coletivo. Daí a necessidade do cuidado, da precaução em todos os campos da minha vida, porque eu não sei se o meu destino ele vai ser mais impactado ou menos impactado por uma variável coletiva. Como ainda nós somos muito inconscientes em relação a essas forças, a gente não sabe, a gente não tem condição de determinar como a variável coletiva me alcança. Daí a importância do cuidado em todos os sentidos. Muitas vezes a gente fala o seguinte, que o que tiver que acontecer vai acontecer. O que Deus quiser é o que Deus quis e está tudo certo, é isso mesmo. Ora, a vida não funciona dessa forma. Nós não estamos sob a égide de um julgador que tem preferências, que tem temperamento, que tem humor, que ora decide de uma forma, ora decide de outra. Não. A lei divina, ela se comporta como uma estrutura altamente inteligente funcionando como lei. Então, se existirem variáveis, se as variáveis coletivas, né, que está alinhada como uma doença, ela se alinhar com o meu destino individual, eu posso sim ter complicações imensas por conta da postura que eu tive, inclusive pela minha invigilância, pelo meu descuidado, pelo meu desinteresse, pela minha inércia. Então, agora a gente estudando André Luiz, né, com base nessas reflexões que a gente fez agora, a gente consegue entender da seguinte forma a doença. Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais subsequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Então, a minha mente e o meu comportamento físico, eles vão atuar diretamente na célula. E nós vamos ver em André Luiz, principalmente André Luiz, mas Emmanuel também, e irmão Auro, eles falando claramente que a sua mente, ela ataca, ela bombardeia constantemente o seu campo celular. Então, agora dá para entender como a nossa postura mental, como a nossa parte emocional, como os nossos pensamentos são importantíssimos dentro do campo da saúde, da cura e da doença. Olha o que o André Luiz continua nos falando. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos,
ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. Ora, então, se a minha mente estiver boa, se ela estiver equilibrada, eu vou gerar determinados fatores que vão me preservar de determinadas doenças. E o contrário também acontece. Olha que interessante que tem no livro lá da Kanzet Perse, Conexão Mente, Corpo e Espírito. A maneira como você pensa e sente, seu estado emocional a qualquer momento pode de fato afetar o movimento, a divisão e qualquer outra atividade de suas células, da mesma maneira que os seus sucos internos e drogas farmacêuticas. Existe um substrato físico para seus sentimentos, assim como existe para a ação da droga e seus efeitos. Ora, como é importante a nossa parte emocional para a gente criar condições melhores para a nossa vida. E aí, dentro daquilo que a gente estudou, agora a gente consegue entender, né? Se a minha mente, a minha emoção, os meus fatores internos, o meu mundo exterior estiver bem, se eu estiver fazendo aquilo que a vida espera que eu faça, eu crio condições totalmente diferentes para a minha saúde e para o meu destino. É aquilo que a gente viu nas citações anteriores. É uma tarefa de cada dia, cada momento você pode criar condições diferentes para você recuperar o seu passado. E olha o que Emmanuel nos diz. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Ou seja, essa diferença entre físico, mental, que a gente faz entre o psíquico e o físico, ela simplesmente não existe. Ela é uma ilusão dos sentidos. No campo real da vida, a parte física, a parte mental, a sua célula, as imagens que você vê, a alegria ou a depressão que você se alimenta diariamente são a mesma coisa, estão ligados aos mesmos processos. E, obviamente, um influencia o outro instantaneamente. E aí, nesse livro aqui que a gente gosta tanto no IBS, né? No Instruções Psicofônicas, é um livro excelente, o Dias da Cruz fala para nós. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura completa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima afemia estudada por Broca. Então presta atenção, olha como é interessante essa passagem do Dias da Cruz para nós. Além disso tudo que nós falamos, existem doenças imaginárias que nós criamos. Ora, como é que a mente é potente? E aí dá para entender. Ou seja, são doenças virtuais que a gente não precisava ter, que a gente não precisava passar. Mas pelo fato da mente estar em desajuste, estar em desequilíbrio, estar em inércia, você cria essas doenças fantasmas. André Luiz fala para nós. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, é pensamento, é sentimento e é palavra. Com a palavra, a gente cria determinados estados, determinadas condições para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, que vão desencadear exatamente nesses processos que nós acabamos de falar. E olha o que André Luiz nos explica. Sim, elucidou a instrutora. Calma, indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. E cada raio destruidor desse passa primeiro pela gente. Então dá para entender por que o pensamento, por que o sentimento, por que a palavra, e aqui pela raiva, a gente cria condições desfavoráveis para a doença se manifestar. Inclusive porque isso tudo está bombardeando a sua célula.
E é por isso que a gente vai ver que daqui a pouco a célula está doente, daqui a pouco tem um tumor, daqui a pouco tem uma doença complicadíssima que você vai ter que enfrentar. E aí, o que Dias da Cruz continua nos falando? Agora, como mecanismo para a gente conseguir melhorar todas essas circunstâncias que nós falamos até agora, né? Eis porque, respeitando o concurso médico através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica como recursos psicoterápicos de primeira ordem no trabalho de desobsessão e nossas atividades espíritas. Então, pessoal, a prece vai ser um dos mecanismos mais eficientes como recurso preventivo para você não agravar as condições que a doença pode aparecer. Então nós poderíamos falar o seguinte, dentro daquilo que nós estudamos. Aquilo que foi abuso do passado que você tem que recuperar, ele vai voltar. Isso é lei de causa e efeito, é a condição que você criou do seu passado e você vai ter que recuperar isso. Agora, as condições em que você vai recuperar isso, elas são amplas, elas mudam completamente. Você pode criar condições mais favoráveis ou condições terríveis para que você recupere o passado. Então você pode ter desde um campo mais favorável, em que a vida vai ter maiores condições de te ajudar a passar por aquela prova, ou você pode ter que vivenciar uma doença em condições terríveis, complicadíssimas. E aí é por isso que os mentores nos aconselham à prudência, ao entendimento, né, ao cuidado, porque eles mesmos não querem que nós passemos ou que nós recuperemos o passado nessas condições terríveis. Né? E a hora que o Emmanuel nos fala, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Ou seja, a oração, ela atua antes do efeito físico. A oração e os preventivos psíquicos, através da prece, da mudança interior, elas vão atuar antes de você transformar a parte psíquica nos fatores que vão propiciar gerar doença. É por isso que é uma prevenção muito eficaz para qualquer organismo, para qualquer mente, para qualquer corpo físico nosso, né? E aí a gente tem a Áurea nos esclarecendo, ora, quem de fato cresce, definha, adoece, se cura, é sempre o espírito. Então, antes de qualquer doença física, antes de qualquer processo infeccioso, antes de qualquer prova que você fala que você está recuperando do passado, é sempre o espírito. E o espírito não ficou no passado, não está só no presente ou não está só no futuro. O espírito é uma entidade atemporal. Então é através do nosso mundo interior que os nossos abusos do passado vão ser recuperados. E aí a gente vai ter condições mais favoráveis ou mais desfavoráveis para fazer isso. E aí, para finalizar aqui, a gente tem um fechamento de todos os fatores que a gente criou. Então, eu tenho lá dentro desse quadro nosso, eu tenho a possibilidade da variável 1 ou da variável 2 para mim recuperar a prova que advém do abuso do passado. A lei de causa e efeito vai atuar, mas a lei de causa e efeito respeita a variável que você escolheu. Se você escolheu a variável mais favorável, a lei de causa e efeito vai atuar respeitando a variável que você escolheu nessa vida. Ou seja, são as forças atuais que você está movimentando. E as outras leis ou os outros aspectos da lei divina, como a graça, como a intercessão divina, elas também vão respeitar as variáveis que você escolheu. A lei divina não viola o seu livre-arbítrio, por mais fechado que ele esteja. Ela respeita aquilo que você escolheu para si mesmo.
Então, se você escolheu uma variável mais difícil, mais complicada, você restringiu os mecanismos da lei de chegar até você ou de favorecer para que você possa recuperar a prova. Quando você escolheu uma variável mais difícil, você complicou o seu destino, você fechou o seu ângulo de livre-arbítrio e você limitou aquilo que a lei poderia fazer para te ajudar. Então a lei divina, em nenhum dos seus aspectos, ela anula o seu passado. Ela esquece a sua falta, ou ela apaga de forma mágica aquilo que você fez. E ela também não esquece a possibilidade atual do seu livre-arbítrio presente. A lei respeita todos esses fatores, coordena tudo. Isso nos mostra o quanto é importantíssimo nós mantermos uma atitude favorável, otimista, transformadora em relação a qualquer momento que nós estivermos vivendo, mas em especial a esse momento agora ou naqueles momentos mais difíceis. O quanto é importante a gente não ceder espaço à depressão, à inquietação, às formas inferiores, às imagens inferiores, às ideias negativas, porque isso bombardeia o nosso campo celular, ataca diretamente o nosso corpo físico e cria as condições favoráveis para que a gente possa complicar as variáveis do nosso destino. Então, esses eram apenas alguns pequenos apontamentos, algumas pequenas reflexões que a gente queria trazer a todos. Muito obrigado pela atenção, fiquem todos em paz.